Chegamos no quarto dia do nosso tempo de clamor ao Espírito Santo, em preparação ao grande dia de Pentecostes, e nós queremos clamar juntos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós temos uma palavra que vem exatamente tocar o nosso coração, abrasar o nosso coração, como o Senhor fez quando caminhou com os discípulos de Emaús. Ele abrasou os corações deles com a palavra. E o coração deles foi se abrindo ao mistério de Deus, ao mistério da vontade de Deus, da missão que Deus tinha dado a eles. Mas eu quero trazer para vocês, antes mesmo disso, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. O Senhor ele envia Pedro e João para evangelizarem juntos. Veja bem, 2 apóstolos. O Senhor enviava de 2 em 2. E ele continua nos enviando. Você sinta-se hoje um enviado de Deus. E uma das formas de você evangelizar é através da tua própria vida. Compartilhe agora, faz com que as pessoas recebam a graça que Deus está te dando nesse momento. Então veja, Pedro e João, eles vão evangelizar e eles vão ao templo e apresentam a ele um homem coxo, um homem que não andava. E esse homem, assim que olha para eles, ele pede logo esmola, mas imaginamos que esse homem está de cabeça baixa e ele apenas fala pedindo esmola. Pedro, com a autoridade do Espírito que já pairava sobre ele, olhou para ele e disse: ei, olha para mim. A mesma coisa o Senhor diz para você nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, nesse momento. Olha para mim. E Pedro, com muita autoridade, disse: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. A palavra é muito clara quando diz que aquele homem levantou-se, deu um salto, um pulo, e começou a louvar a Deus. Ele levantou-se, deu um pulo e começou a louvar a Deus. E entrou no templo junto com Pedro e João e continuou glorificando a Deus. A graça que Deus deu àquele homem foi tão forte que ele não apenas começou a caminhar, mas a palavra diz que ele pulava e glorificava. E agora já estava inserido no templo. É a mesma graça que Deus derrama sobre aqueles que estão sendo tocados pela força do Espírito Santo. Agora, façamos uma comparação com os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús saíram de Jerusalém, estavam caminhando rumo a Emaús. A palavra diz que são 11 quilômetros de distância. E quando no meio do caminho acontece que aparece Jesus. E Jesus aparece e começa a conversar com eles. E um deles chamado Cleofas, o outro, a Bíblia não diz o nome porque sou eu e você. Começaram a conversar com Jesus e Jesus começou a falar para eles a palavra, tudo aquilo que aconteceria, tudo aquilo que aconteceu e que estava por acontecer. E os discípulos escutavam e estavam ali com os corações já abrasados. Eles não sabiam que era Jesus porque estavam com os olhos vendados pela tristeza. Meus queridos, a tristeza, ela venda os nossos olhos. A tristeza, ela como que obscurece o nosso coração. Nós não conseguimos enxergar a verdade quando nós estamos tomados pela tristeza. E eu quero dizer para vocês, aquele que vem curar toda tristeza através do dom do Espírito Santo é o próprio Senhor, que aparece agora, como apareceu aos discípulos de Emaús, que caminha conosco como caminhou com os discípulos de Emaús, e que abraça os nossos corações como abrasou os deles. E eles foram chegando já em Emaús, e quando estavam prestes a entrar, Jesus, ele vai adiante, e eles olham para Jesus e dizem: fica conosco, Senhor, pois é tarde. Eu quero trazer aqui um mistério. Todas as vezes que nós entramos no entardecer do dia, nós sentimos uma certa angústia, sentimos uma certa tristeza,
principalmente quando nós olhamos para o nosso dia e nós não sabemos o que nós fizemos de bom, nós não sabemos o que foi feito, nós sentimos aquele certo desgosto por não termos feito o que precisávamos fazer, quando não construímos o que precisávamos construir. Mas o Senhor, Ele que caminhou com os discípulos, caminha conosco e vai à nossa frente para nos dizer: eu vos dou a graça de recomeçar. E aí os discípulos disseram: fica conosco. Jesus, olhando para eles, entrou na casa onde eles iam e ali Jesus fez exatamente o mistério daquilo que ele veio fazer. Ele partiu o pão e entregou, deu bênçãos, deu graças, partiu o pão e entregou aos discípulos. Nós percebemos aqui o mistério da liturgia da palavra e da liturgia eucarística, ou seja, o santo sacrifício da missa. Então nós entendemos que a partir daquele momento o Senhor revela aos corações tudo aquilo que estava obscurecido. E eles começam a ver, começam a entender, começam a enxergar e voltam para Jerusalém, para o lugar onde não deviam ter saído. O que é que eu quero dizer para vocês hoje? Aqueles que são direcionados pela palavra, aqueles que são adoradores e aqueles que são filhos amados, impulsionados pelo Espírito Santo do Senhor, nunca voltarão atrás. Por mais que nós sejamos tentados a voltar à vida velha, eu quero dizer para você que o Senhor caminha contigo e Ele vai te dar a graça que você precisa para voltar de novo. A experiência mais forte, mais abrasadora, mais profunda do teu chamado. Confia, porque Deus, Ele caminhou contigo até agora e vai continuar caminhando. Mas hoje você vai ser abrasado pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, e vai continuar firmemente o chamado que Deus te fez, a vocação que Ele te deu, a missão que Ele te confiou. Não vale a pena deixar. Nós estamos certos de que o Senhor é a nossa alegria. Os discípulos voltaram para a vida velha e já estavam tristes no meio do caminho. Eu quero dizer para você, a nossa alegria tem um nome, é Jesus. E nesse tempo de preparação para o Pentecostes, nesse quarto dia, nessa oitava de Páscoa, nós vamos dizer juntos: vem Espírito Santo e abrasa o meu coração com a palavra do céu, com a palavra de Deus. Vem Espírito Santo e toma posse das nossas vidas. Vem Espírito Santo e não nos permite voltar à vida velha. Vem Espírito Santo e nos concede a força de nós seguirmos firmemente o propósito inicial. Quem tem um propósito de vida não abandona o Senhor. Quem sabe para a que veio não vai deixar a sua missão e aquilo que Deus nos confiou. Que nosso Senhor te abençoe profundamente e que você reze profundamente com o que foi dito agora, porque foi palavra de Deus abrasadora para a tua alma. Aproveita e se inscreve no canal, dá o like, compartilha para que outras pessoas também sejam abrasadas e vamos juntos evangelizar. Deus te abençoe e Nossa Senhora te guarde hoje e sempre. Amém.